Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Alex Poatan Pereira, porque recentemente eu fiz um vídeo aqui falando da situação do tweet dele, depois ele dizendo que foi hackeado, eu dei a minha opinião dizendo que eu não achava que ele estava mentindo, eu falei, cara, não é possível que ele inventou uma história dessa, seria uma baita imbecilidade, né, falando português claro, então eu realmente acreditei nele e a gente não consegue saber até hoje, né, bater o martelo se é verdade ou se é mentira, mas teve um programa aí do Chelsonian com o Daniel Cormier e eles conversaram sobre esse assunto, eu quero trazer o que eles falaram e pensar aqui na minha opinião, dar de novo aqui a minha opinião. E eu vi os comentários de vocês e realmente não só vocês que comentaram no meu vídeo, mas nas postagens de Instagram, outros vídeos na internet, os gringos, a grande maioria não tá botando fé de que o Poatan realmente foi hackeado, tá? E o Cormier e o Chelsonian também não estão botando fé. Então eu meio que tô me sentindo, né, talvez uma ovelha desgarrada. Será que eu tô viajando? Será que vocês estão certos? Será que o Poatan realmente não foi hackeado? E eu, que seria o maior hater do mundo dele, fui o único que botou fé de que ele tava falando a verdade? Será que eu fui enganado? Enfim, vamos ver aqui o vídeo dos dois. Tá em inglês, né? Lógico, eu vou botar a legenda automática do YouTube e eu vou falando aqui mais ou menos o que eles estão dizendo pra quem não entende. Então vamos lá. And before we move on really quick, speaking of Islam, Aqui eles estavam falando do Mahashev, tá? E aí o Cormier fala, antes da gente ir pro próximo assunto, né, ainda mais ou menos no assunto ali do Islã, eu queria trazer um assunto fora do tópico, fora da discussão, né? Nós vimos o Hunter Campbell, né, o cara do UFC, o matchmaker lá no Daguestão, já tinha feito um vídeo também falando que ele foi lá, né, tava com o Mahashev, lembrando que o empresário do Magomed Ankalaev é o mesmo, né, ali também do Mahashev. Então, Ankalaev, Mahashev, essa galera, né, o UFC ali, né, em Abu Dhabi, Semana Internacional da Luta, tudo aquilo que a atmosfera que vocês já sabem. Olha lá, tava com o Islam, né, o cara, o Hunter Campbell do UFC, tava com o Islam Makhachev e com o Rizvan, que é um dos managers dele ali. Falando só que é um assunto que é fora do tópico, porque eles estavam falando de outra coisa, né? Primeira coisa, o Pereira, né, o Alex Poatan, é um mentiroso, tá? O Cormier falou. Falou dando risada, ele não tom de brincadeira, mas falou. Olha lá, Pereira não foi hackeado ontem, o Cormier fala. E aí o Chelsonian vai fazer uma cara de surpresa, de deboche, né? Olha lá. Olha lá, o Pereira tweetou alguma coisa. E alguém ligou pra ele e disse, peraí, calma aí, né? Is that what you think? Aí o Chelsonian fala, é isso que você pensa? Olha lá, eu não acredito no hack. É muito conveniente. Aí o Chelsonian fala, é um hack muito unusual, né? Como que é a tradução? Incomum, né? É um hack muito estranho, né? Muito incomum, muito diferente. Foi o que eu falei aqui, né? Porque geralmente quando o cara hackeia, ele vai fazer um monte de zona, vai postar um monte de coisa, vai tentar vender alguma coisa, o cara vai tentar zoar tudo o barraco ali, né? Ele não vai fazer um tweet daquele, né? Enfim, meio estranho, né? Olha lá, ele foi muito amigável. Aí o Cormier fala, e muito específico, né? Ele fez um tweet e de um assunto muito específico, numa situação, num momento, né, estranho, porque tava lá o Hunter Campbell com o Mahashev e tal, não sei o que, né? Olha lá, ele não falou palavrão, né? Tipo, ele escreveu bem, né? Tipo, que hacker é esse, né? O Chelsonian falando, debochando aí. Aí o Cormier fala, e eu tô falando isso aqui em público, mas aí o Cormier fala, continua que eu quero ouvir o que você tem pra falar. E aí o Cormier vai continuar. Olha lá. Eu quero ouvir mais, o Chelsonian fala. Hunter was there to meet Islam. Guess who else? Aqui é a teoria do Cormier, tá? Ele fala que é o que ele acha, que ele não tem confirmação nenhuma, mas lembrando, esse quadro tá na própria ESPN, pra vocês terem a noção do negócio, tá? Então, o Cormier começa com a teoria dele. Ele fala, eu acho que enquanto o Hunter Campbell estava lá com o Islam, olha lá, e sabe com mais quem? Com o Rizvan, que é o gerente, o empresário ali e tal, né? Big Unk. Olha lá, e sabe de quem mais que o Rizvan é empresário? Aí o Chelsonian responde, do Big Yank, do Ankalaev. Alguém chega ali e atrapalha o Cormier. Ankalaev. He also manages Ankalaev.
So while this is just me, dude. Like, Olha lá, ele repete, né? É o empresário dos dois, e ele falou, cara, isso aqui sou só eu, tal, porque é uma teoria dele, então ele tem que deixar bem claro que é ele que acha, this né? is me hoop dreaming. While he's in Dagestan, right? He's speaking to Islam about the fight. Olha lá, falando do Hunter Campbell, enquanto ele tava no Daguestão, conversando com o Islam sobre a possível luta do Islam na Semana Internacional da Luta, Remember, Chael, we still ain't got a main event for olha international lá, fight. lembre-se, tio, a gente ainda não tem um main event, né, uma luta principal para a Semana Internacional da Luta. That's a short period away. E falta pouco tempo. Aí o Chael Sonnen fica debochando, fazendo carinho dele. What about you, Ankalaev? Are you a E aí o Hunter Campbell, né, o Cormier tá simulando ele, né, fala, e você, já que não tem, né, por enquanto o Islam uma solução, ele fala, e você, Ankalaev? Olha lá, você está disponível? Ankalaev's like, okay, I can fight. Aí o Ankalaev respeitaria, ok, eu posso lutar. And then you go to Pereira and go, Pereira, E aí você chega para o Pereira, né, para o Poatan. are you available? And Alex is like, Pereira, você está disponível well, it's short time to get para lutar em, entre aspas, short notice, né, tipo, lutar com pouco tempo de aviso ali, um pouquinho em cima da hora? ready, right? Você estaria pronto? Okay, Alex, we're going to give somebody else this title fight. Alex gets mad, goes to the internet, Aí o Poatan, teoricamente, né, não teria tempo ali, ficaria bravo e iria na internet ali fazer o tweet, né? puts that up there, then gets a call going, E aí- hey, man, you know, that's Lógico que depois de um tweet daquele, aí ligariam pra ele e ia dar uma chamada ali, e aí ele teria que falar alguma coisa publicamente, porque a repercussão foi absurda, né? Eu gravei o vídeo com 40 minutos da postagem, tinha mais de 1 milhão já de visualizações do tweet, 1 hora já tinha 2 milhões, e quando foi bater 2 horas já tinha 3 milhões de interação naquele tweet. Então, olha o tamanho da repercussão. my thought. That's what happened. So, yes, Aí o Cormier fala, então esse é o meu pensamento, é o que eu acho, né, que teria while acontecido. Hunter was in Dagestan, I think it was a 2-for-1 call, Chael. I think Aí ele fala, quando o Hunter Campbell estava no Daguestão, ali seria uma ligação do Hunter Campbell com outras pessoas, né? Uma ligação de duas he pessoas. spoke to Uma com he duas. spoke to Magomed and he spoke to Islam. I don't know Olha lá, ele teria falado com o Islam Makhachev e com o Magomed, né? this is fact, but I know this game enough to Ele falou, eu não sei se isso é um fato, mas eu conheço esse jogo o suficiente, tá? Pra mim, cara, sinceramente, o Cormier é um cara muito importante, assim como o Chael Sonnen, e eles sabem muita coisa de bastidor, então eu não duvido que ele saiba, sim, uma história ou outra, mas, obviamente, ele não pode jogar no ventilador e falar como verdade, porque aí vai criar um puta atrito, aí o Poatan vai ficar mais puto ainda, então ele finge de louco, né? Fala aqui, eu tô falando isso, mas é só uma coisa que eu acho, mas eu conheço esse jogo, mas eu acho que é isso, eu não tô dizendo que é verdade, mas eu acho que, entendeu? Ele vai ali, ó, só no sabonete ali, ó, se esquivando pra não estourar a bomba, pra não dar BO, mas ele vai dando a opinião que ele acha e ele deve ouvir fofoquinha e saber que realmente teve a tal conversa, então ele liga uma coisa na outra, né? Como que ele consegue afirmar se o Poatan foi hackeado ou não, sem olhar a rede social do Poatan? É sabendo da outra parte da história, do outro lado da história, alguém falando que realmente teve alguma conversa, alguma ligação. Então, o Cormier pode estar jogando verde aqui. De novo, eu também não sei, tá? Eu tô vendo o vídeo com vocês, tentando interpretar. Vocês também me ajudam aí, comenta aí embaixo. put that together and feel pretty confidently to say it on ESPN. E aí ele fala, e eu conheço esse jogo o suficiente pra chegar aqui e falar isso publicamente na ESPN. Então, é basicamente isso, tá? Aqui continua, claro, a conversa, tem diversos assuntos e tal, mas eu quis trazer pra vocês, porque eu, de verdade, quando eu fiz o meu vídeo, eu falei, cara, eu confio no Poatan, eu não acho que é mentira que ele foi hackeado. Eu ainda falei no vídeo, vou repetir aqui, eu falei, pô, eu acho que seria uma puta imbecilidade, essa é a palavra, imbecilidade, ele ter inventado uma coisa dessa, se realmente aconteceu, se ele inventou, se teve toda essa conversa que o Cormier falou, e ele foi postar aquilo ali de cabeça quente, e aí a desculpa dele foi de que ele foi hackeado, né, porque aí seria uma imbecilidade ter postado, e uma imbecilidade ainda maior, você usar uma desculpa de hackeado, uma desculpa que pegou mal, que as pessoas podem descobrir, aí você tá errado 2 vezes, né? Aí você passa a vergonha 2 vezes. Então, eu quero ainda acreditar que de fato ele foi hackeado, que essa situação não aconteceu e que ele não cometeu 2 imbecilidades, tá? Mas eu começo realmente a me sentir talvez meio sozinho com essa opinião, porque o Cormier não acha, o Chael Sonnen não acha, vocês que viram meu vídeo não acham, os telespectadores gringos, os caras que comentam também, cara, quase ninguém acha. Então, sei lá, eu tô achando que só eu e às vezes só eu mesmo, porque nem amigo do Poatan deve achar, porque eles devem saber a verdade. Então talvez eu acho que eu seja o único iludido. Enfim, eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Eu sou o único iludido? No final das contas, a ironia. Eu sou o maior hater do Poatan
que na verdade foi o único cara que acreditou nele. Ora, olha o plot twist da história. Enfim, o que vocês acham? Eu tô sendo enganado? O Poatan não foi hackeado mesmo? Enfim, comentem aí embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!